Por que o meu pai não me corrige? Por que não briga comigo? Porque é uma solidão que nos leva a pensar nos nossos erros, talvez até mais do que quando falamos. E o povo ficou 400 anos em silêncio, procurando, desejando, sonhando por uma voz profética. Mas em Isaías 40, se não me engano, versículo 2, o Senhor já havia mais de 500 anos atrás predito que viria um tempo em que ele levantaria uma voz de Deus profética, que daria uma orientação às pessoas acerca de um caminho que precisava ser trilhado, para que as coisas voltassem ao normal. Era como se Deus desse um silêncio, esperando num determinado período acender a chama daquelas pessoas através de uma palavra que não se ouvia há muitos anos a respeito de verdades que precisavam ser ditas e ser vividas. A história de João é linda. Parece que Deus espera os seus pais ficarem de idade. Parece que a gente não entende muito o agir de Deus, mas eu vejo como uns pais já avós de João. E esses pais, quase avós, mais de 80 anos, eles não acompanham a adolescência, a juventude e a maturidade do ministério de João, talvez por um propósito do Senhor, mostrando que desde o início o profeta ficaria excluso, longe das pessoas, longe das influências, vivendo aquilo que Deus teria para ele naquele momento determinado. Eu não sei quando, mas o profeta sai, provavelmente depois que os pais morrem, e ele vai viver no deserto, se preparando, jejuando, consagrando, se alimentando de gafanhoto, de mel silvestre, se purificando, até o dia que o Senhor diz a ele que ele deveria abrir a boca. E alguém pergunta: quem és tu, ó profeta? És Elias? És o Cristo? E ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Todo vale será levantado, todo monte será aplanado. Eu não me lembro o termo exatamente, a gente lê muitas traduções, aplanado e mistura. Tanta tradução que a gente lê. Mas o fato é, preparem o caminho do Senhor. Esse preparem o caminho eu posso usar dizendo para um grupo de pessoas, e cada um: irmãos, preparem o caminho do Senhor em suas vidas. E cada um vai entender de um jeito, vai olhar para a sua falha, para o seu erro, para o seu pecado, e vai aplanar as coisas, alinhar as coisas e mudar para receber o Senhor. Preste atenção aqui em algo interessante. Quando o Marcelo se ofereceu a casa para a gente estar aqui, e nós aceitamos de bom grado, eu imagino que ele e a família ficaram pensando: sábado, dia 8, eu preciso preparar o ambiente. Eu preciso preparar o local. Eu preciso organizar as coisas. Aleluia. Porque eu vou receber os servos, os filhos de Deus. Eles estarão aqui e junto nós vamos adorar o Senhor. Teve um trabalho, teve um investimento de tempo, de oração, de tantas coisas, para o caminho ser preparado, e hoje nós estamos aqui. João, quando ele veio, ele orientou: preparem o caminho. E cada um diz para si mesmo: eu preciso preparar o meu caminho para o Senhor. Eu preciso melhorar as minhas veredas, porque o Senhor está às portas, Ele virá. E quando João começou a dizer essas palavras, interessante que não foram as pessoas santas, entre aspas, mas foram os pecadores, as prostitutas, os publicanos e tantas outras pessoas que estavam carregadas de coisas ruins e erradas, estavam depressivas dos seus pecados, e elas precisavam de um escape para tudo isso, elas precisavam largar tudo isso e não sabiam como. De repente surge uma voz no deserto bem distante, pregando uma palavra dura de confronto,
mas dizendo: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Oh, E as sim, pessoas iam até João Batista, desarmado de todos os seus conceitos e preconceitos, e eles ouviam aquela palavra. E depois eles diziam: o que eu faço agora? Talvez João dizia: você precisa publicamente confessar, através das águas do batismo, o arrependimento dos seus pecados. E as pessoas diziam: eu quero ser o primeiro. E aquela fila de pessoas entravam nas águas e eram batizadas por João. E as pessoas que eram batizadas, imagino eu, irmãos, que elas não saíam e guardavam o batismo no peito, mas elas saíam e mostravam o batismo para todas as pessoas. Elas diziam: ei, surgiu um profeta no deserto e agora ele está na beira do Jordão e ele está batizando. E alguém pergunta: e quem vai ser batizado? Eles diziam: aqueles que se arrependerem dos seus pecados. E os pecadores, vamos usar esse termo, os pecadores olhavam para aquilo e diziam: esta é a minha Oh, aleluia. oportunidade Sim, ó Deus. de me livrar do fardo do pecado que eu carrego há tantos anos. E eles iam até João, desciam as águas, eram batizados e saíam dali numa convicção que eram recebidos pelo Senhor. E o fato de se sentir recebido pelo Senhor te dá força para você vencer, para você lutar, para você superar as suas necessidades carnais, abandonar a vida de pecado e viver para o Senhor. Mas nem todos tinham essa forma de entender. Certa vez chega ali, e isso é lindo, porque eu vejo João, não um profeta que olha primeiro para o tipo da pessoa, e aí ele escolhe a profecia, como a gente às vezes vê por aí. Eu vejo um irmão trajado X, eu tenho liberado uma palavra para ele. Eu vejo um irmão trajado Y, eu tenho uma palavra para ele, e vice-versa. João não olhava trajes, ele olhava corações. Chegou Herodias e Herodes ali com a sua carruagem toda pomposa. E ele disse para Herodes: não é lícito que você possua a mulher do teu irmão. Talvez o rei dá um passo para trás na carroça e fala: que homem ousado esse de me desafiar. Mas ele sabia que ali estava um homem de Deus. E depois disso Herodias queria matar João Batista por causa da afronta. Muitas vezes nós saímos de um culto como esse, não felizes. E louvado seja Deus que eu não estou aqui para te fazer feliz. E não falo isso com arrogância, eu falo isso que eu estou aqui para pregar a palavra. Você sai bravo, nervoso, revoltado comigo. Mas o Espírito Santo que está nesta mensagem vai trabalhar no teu coração. E vai promover uma mudança em nome de Jesus. O que nós aprendemos então com João? João veio anunciar o caminho, Jesus Cristo. E quando Jesus vem de longe, ele avista quem ele não conhecia, ele avista e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que eu já disse a vocês: eu não sou digno de carregar a sandália dele. Eu não sou digno. E de repente Jesus chega até João. Eu não sei como foi o assunto, mas Jesus disse com as minhas palavras: eu vim para ser batizado. E João: não posso, Senhor. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele diz: é preciso que seja feito. João, todo tímido, talvez com a mão trêmula, pega Jesus: com licença, mestre, posso pegar na tua cabeça? Sim, pode pegar, João, é necessário. Então, no costume nosso, tá, irmãos? Senhor, por favor, coloque a mão no teu nariz, feche, respire bem fundo, prenda o fôlego. No 3 eu vou descer o Senhor nas águas do Jordão. Jesus olha para ele e fala: será feito assim. Respira, prende. E João, de repente, se levanta. Uma voz como um trovão, não sei descrever, mas a Bíblia diz que é um trovão. Diz: este é o meu filho amado,
Oh, em quem aleluia. eu Sim, ó sinto Deus. alegria. Os céus se alegram, os céus fazem festa, os céus louvam a Deus e de repente vem um exemplo de pomba branquinha e paira sobre Jesus. E Jesus desce dali e acredito eu que vai para o deserto jejuar 40 dias e 40 noites. E depois ele forma os seus discípulos e ele prega o arrependimento. João é um exemplo da igreja. Não a igreja instituição, mas na igreja Mariano, a igreja Timóteo, a igreja João, a igreja Maria, a igreja Pedro. João Batista é uma tipificação da igreja. Então, se nós olharmos para João como tipificação da igreja e olharmos para nós que somos hoje a igreja, nós vemos quão grande compromisso nós temos. Se nós somos tipificados em João hoje, nós temos a responsabilidade grandiosa de dizer às nações, às pessoas, aos vizinhos: prepare o caminho do Senhor. A igreja é como João Batista, ela veio para preparar o caminho do Senhor para a vinda de Jesus. Aleluia. Sim, ó Deus. Então a igreja, nós, a igreja, precisamos ser vistos de uma forma diferente, como homens de Deus. Se você olhar naturalmente, didaticamente, você vai ver um homem que se vestia de roupas rústicas, de peles de camelo, que se alimentava de uma dieta incomum. E você olha e diz: esse homem é diferente no aspecto físico. E quando você chega perto dele, você diz: esse homem é diferente no aspecto espiritual. Quando nós caminhamos por aí como homens e mulheres de Deus, as pessoas vão olhar para o nosso comportamento externo. E eles vão dizer: esse irmão, essa pessoa, esse indivíduo é diferente no seu aspecto físico. Esse indivíduo não tem algumas coisas comuns nas outras pessoas. Me chamou a atenção como esse irmão é, como essa pessoa é. E esse indivíduo chega até nós, e quando ele chega, com 15 minutos, com 5 minutos nos ouvindo, eles vão sair dizendo: este homem é um homem de Aleluia. Deus. Graças a Deus. Nós hoje temos a responsabilidade como igreja, preparar o caminho das pessoas, mas preparar o nosso caminho para a vinda de Jesus. Todo o ministério de João, o alvo era Cristo. E todo o ministério da igreja, o alvo é Cristo. Você que é pregador da palavra de Deus, você tem um alvo: anunciar Cristo para as pessoas. Você que canta, que louva, você tem um alvo: anunciar Cristo através do louvor para as pessoas. Você que abre a porta da tua casa para receber alguém, você tem um propósito: anunciar Jesus Cristo através da abertura dos portões da tua casa para as pessoas chegarem. Você que trabalha, tem uma empresa e atende as pessoas, você tem um propósito: anunciar Jesus através do seu trabalho. Nós vivemos para anunciar Jesus em todas as nossas ações. É por isso que nós precisamos de um caminho reto, endireitando as nossas veredas. É por isso que nós precisamos andar de uma forma diferente. Eu não me refiro a modelo de vestes, mas eu me refiro ao que você tem dentro do coração. Irmãos, quando o coração está transformado, o espelho fala. Alguém já ouviu isso? Algumas pessoas, uma vez eu ouvi algumas pessoas dizendo: irmão, quando você for para a igreja ou para algum lugar, você vai na frente do teu espelho e você olha para o teu traje. Se você é espiritual, o espelho vai te dizer: este traje não te merece, não te valoriza, não te comporta. E talvez você dirá: mas está elegante, está fino. O espelho dirá: não vale a pena para você.
Aí você, sim Senhor, espelho. E troca de roupa. Não é porque você está incomodado com o teu corpo, mas é porque o Espírito Santo está dentro de você. E de dentro de você ele tem acesso para mudar todo o exterior. Às vezes nós colocamos primeiro a mudança de fora. E aí lá dentro não tem o Espírito Santo. E na primeira oportunidade você volta aos velhos costumes, às velhas práticas. Porque não houve uma mudança e uma libertação. Aleluia. O caminho que precisa ser preparado primeiro está dentro de nós. Senhor, eu preciso que o Senhor transforme o meu coração hoje. Eu preciso que o Senhor endireite os meus caminhos. Aleluia. Eu preciso que o Senhor aplane as minhas veredas. Eu Sim, preciso Deus, que o Senhor aleluia. modifique o meu ser, o meu viver, o meu andar. Oh, sim, Eu preciso Deus. ser essa igreja anunciada de João Batista. Eu preciso ser a referência para as pessoas ao meu redor. Quando elas olharem e procurarem uma referência, elas vão ver em mim. Não porque eu sou bom, mas porque eu abrigo o Espírito Santo dentro de mim. Quando os profetas do Velho Testamento, conforme João Batista era usado, a Bíblia diz que o Espírito se apoderava deles e eles faziam coisas extraordinárias. Sansão, o Espírito se apoderava e ele, com uma cabeça de jumento, né? Queixada. De queixada de jumento, ele matava muitos homens. O Espírito se apoderava. E depois o Espírito saía. E o homem passava a ser um homem normal, como todos os outros. Mas quando Jesus vem e cumpre a parte dele, ele diz para nós: não vos deixarei sós. Enviarei outro Consolador. E ao contrário de mim, talvez diga Jesus, ele não estará convosco, mas ele estará em vós. Oh, aleluia. Sim, ó O Deus. Espírito Santo estará dentro de Eu você. creio, Jesus. É como diz 2 Coríntios, se não me engano é 4, temos porém esse tesouro em vasos de barro. O Espírito é um tesouro, o Espírito Santo. E ele está dentro desse vaso de barro, todo feiozão. Mas ele está aqui para agir, para fazer mudança, para transformar a minha vida e através da minha vida transformar a sua. Glória a Deus. Que cada um de nós possamos sair daqui convictos Oh, glória a Deus. que precisamos desse Espírito Santo e temos ele em nós. E temos um propósito muito grande nessa terra, anunciar o reino de Deus. Até que ele venha. Amém? Quem concorda com isso? Amém. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Vamos orar? Glória a Deus. Maravilha, Deus. Aleluia. Feche os teus olhos aqui. Faça uma oração pessoal. É aquela oração que de repente você não quer que o teu vizinho ouça, porque é muito pessoal. Não tem problema, feche os olhos Aleluia. e converse em pensamento. Se você é mais voluntarioso e quer orar alto, não tem problema, você tem liberdade. Os vizinhos estão acordados ainda, pode orar à vontade. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e glorificamos ao Senhor por esta palavra. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade, mais uma, que o Senhor nos deu, ó Pai, de nós estarmos na Tua presença. Pai, que nesta noite o Teu Espírito Santo, que testifica em nós, possa fazer as mudanças que nós precisamos, ó Deus, em nossas vidas. Que o Senhor venha, ó Pai amado, a nós, Pai amado, que venha o Teu reino sobre nós. Sim, Que ó possamos Deus. aplanar a nossa Aleluia. vida, preparar o nosso caminho para a vinda do Senhor para nós. Sabemos que o Senhor virá e não tardará para buscar a igreja em coletiva, mas sabemos também que o Senhor pode vir ainda hoje para buscar um indivíduo apenas, e esta é a vinda do Senhor, e que nós estejamos preparados, ou para a vinda coletiva, ou para a vinda para buscar a minha vida. Pai, nos ajuda a resistir os pecados, as tentações, que a cada dia possamos estar purificados e limpos para a honra e para a glória do Teu santo nome. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Palmas bem alegres para o Senhor.